Olá, turma. Vamos agora à correção da primeira questão. Então, já escrevi aqui, vamos corrigindo uma por uma. Então, letra A, o 5 e o 7. Então, eu tenho aqui, ó, 5 sétimos. Primeiro eu escrevo o numerador e o denominador. Entre 1 e 10, a gente tem os nomes específicos que foi dito lá no vídeo explicando, né, explicativo. Então tem aqui, ó, 23, 45. Então, como são maiores que 10, né, o denominador é maior que 10, a gente vai colocar isso da seguinte forma: 23, que é o numerador, 45, e aí a gente acrescenta avos. 9 e 16, eu vou colocar 9, 16 avos. E aí, quando chega no 100 exato, a gente troca, né, escreve centésimos. Então, aqui, ó, 3 do numerador, 3 centésimos. Agora eu tenho aqui 8 e 60. Então, vai ficar 8, 60 avos, né? A gente acrescenta avos. E o 1000, ele também é uma particularidade, como se, né, quando, mesma coisa do 100. O 100 a gente usa centésimo e quando é 1000 exato a gente usa milésimos, né? Então vai ficar 28 milésimos, né? Agora eu tenho aqui, ó, 20 e o 9. Então vai ficar, não, perdão, 23 e 9. Então vai ficar 23, o 9 eu coloco nonos, né? 81 e o 2. Então eu coloco 81 e o 2 eu coloco meios, né? Então essa aqui é a correção da primeira questão. A segunda questão. Nós temos aqui a fração. Nós vamos agora identificar como que se escreve essa fração aqui. Então, a parte pintada. Então eu tenho aqui, ó, que no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então eu sei que é dividido por 8. A parte pintada, nós vamos ver quantos quadradinhos tem, quantos pedacinhos tem, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 5 oitavos. Aqui nós temos todas as partes. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica sexto. A parte pintada, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 5 sextos. Aqui agora nós vamos ver quanto nós temos no total. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu venho embaixo aqui, ó, que é o total, e coloco 14. Pintado tenho 12, né? Porque só tem duas linhas em branco, então 12. Então eu boto 12, 14 avos, né? Se eu for falar essa fração, 12, 14 avos. Essa fração eu falo como 5 oitavos, 5 sextos. Agora vamos ver essa aqui. No total eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de 8. Quantas partezinhas pintadas eu tenho? Ó, somente duas. Então eu escrevo 2 em cima. Então o nome dessa fração lida fica 2 oitavos, né? Vamos agora para a próxima questão. Então tem aqui, ó. Questão 3, né? Nós vamos agora identificar as frações da parte não colorida. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a parte de baixo é 4. Não colorida, 1. Então, 1 quarto. Aqui eu tenho 1, 2, 3 partes que são não coloridas. Então, eu coloco em cima. De um total de 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 3 quintos. Aqui eu tenho quantas bolinhas no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então o total aqui é 12. Quantas não coloridas? 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5, 12 avos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o meu total é sempre o denominador, 8. Quantas não coloridas que eu pedi aqui, ó, não coloridas. Então, as que estão em branco, ó, 1, 2, 3. Então, 3 oitavos. Mesma coisa aqui, ó. Tenho 3 partes no total, então é o meu denominador. E as partes não coloridas tem 2, então 2 terços.
Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu total são 8. Então, não coloridas, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Que são as partes que estão em branco, né? Então, é 4 oitavos. Então, repetindo aqui, ó. Essa fração eu leio como 1 quarto. Essa aqui, ó, 3 quintos. 5 dozeavos. 3 oitavos. 2 terços, 4 oitavos. Na quarta questão, eu pedi para vocês representarem essa fração. Então, pode fazer um retângulozinho. Deixa eu fazer aqui. Posso fazer um retângulo. Vamos lá. Vou dividir ele num total de 3. Então, eu divido ele em 3 partes iguais. E eu quero representar uma parte. Então, eu venho aqui, ó, e vou colorir uma partezinha só. Então, tá aqui. Agora, eu só quero representar o 2/7. Então, eu vou fazer um quadradinho, né? Um retângulozinho com 7 partes. Iguais, né? Então, ó, 7 partes, né? E aí eu vou representar 2 partes desse quadradinho. Então eu vou pintar somente 2 partezinhas, né? Então eu venho aqui, ó, e vou colorir, né, marcar 2 partes, tá? Aqui também, então eu tenho que fazer 10 partes, né? Ó. Posso até dividir assim, ó, para ficar mais fácil. Não tá ficando muito certinho porque eu tô fazendo na mão aqui, né? Com a régua que ficaria melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 10, né? E eu vou colorir 7 partes. Então eu venho aqui, ó. Vou marcar até fazer uma corzinha diferente. 7 partes, ó. Ó, 5, 6, 7 partes. Tá? Agora nós vamos fazer ali, ó, os 5 oitavos, né? Então eu posso fazer um quadradinho, né? Um retângulozinho aqui, né? Divido em 8 partes. Né? Divido aqui em 8 partes. Oito partes, e eu preciso colorir o número que está no numerador, né? Então, é 5 partes. Então, eu venho aqui, eu vou botar uma corzinha diferente, vou colorir 5 partes. Ó, 2, 3, 4, 5. Vai sobrar as 3, porque são 8 no total, né? E aí, a mesma coisa nós vamos fazer com 15, né? Fazer um quadradinho, fazer uma marcação com 15, marcar 4, fazer a marcação com 18 e marcar 9 também, tá? Então vou fazer aqui para ficar mais fácil. Deixa eu fazer com uma corzinha escura para ficar todos iguais. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó, 15 partes então. Né? Ó. Quinze partes, né? Ó. Quinze partes, né? Se fizesse no computador ficaria melhor, né? Mas eu tô fazendo aqui na mão para vocês verem que dá para fazer no caderno também. E aí, ó, agora eu vou colorir as partes que tem no, né, o número que está representado no numerador. Que se eu tenho 15 no total, que é o denominador, eu vou colorir somente 4. Então, 1, 2, 3, 4. Está representada a nossa fração. E agora com 18 é a mesma coisa. Eu vou dividir em 18 partes, né? Então, vamos lá.
Dividir em 18 partes, né? Ó. Vou dividir em 18 partes. Coloquei 9 na parte de cima, 9 na parte de baixo. E aí eu vou pintar a nona parte, né? Os 9. Vou pintar a nona parte ali. Então vai ficar, ó. Vou pintar 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá representado aqui. Pode também fazer, né? A gente também pode fazer como fosse círculo, né? Ó, faz o círculo, divide em 3 partes, né? Ó. 1, 2, 3 partes. Aí eu pinto a primeira parte só. Aqui também posso fazer um círculo, dividir em 7 e pintar em 2. Então pode fazer em formato de círculo, pode fazer em formato de retângulo, tá? Vai dar na mesma coisa. Então essa é a correção da nossa atividade da última aula, né? Sobre frações. E aí a gente vai finalizar agora, né? Vocês confiram as suas respostas e a dúvida que tiver, me pergunta.